né? Nós vamos ter agora a contra-reforma brasileira. A reforma é necessária, né? A contra-reforma trabalhista. Luiz Marinho, novo ministro do Trabalho e Emprego, prometeu fazer uma revisão da reforma trabalhista realizada no governo Michel Temer. Uma das ideias principais é incluir a formalização dos trabalhadores por aplicativo, que são basicamente motoristas e entregadores. Marinho também afirmou que não vai retomar a cobrança do imposto sindical, mas que pretende fortalecer os sindicatos através de outros mecanismos. Não conheço outro a não ser a palavra dinheiro, mas vamos ver o que vai aparecer. O que a gente pode esperar dessas medidas, doutora Marcele? Bom, essa é uma segurança jurídica e uma proteção social ao empregado, né? Ao trabalhador que tenha direitos, principalmente a segurança na Previdência. Eles trabalham muitas horas e não tem benefício algum. Então, eu acho que essa medida é uma medida positiva para o trabalhador. Gente, ele tem o benefício de escolher quantas horas ele quer trabalhar, tem o benefício de escolher qual entrega ele quer pegar para fazer. Eu acho que maior benefício que esse não tem. Se você abordar hoje um trabalhador de entrega por aplicativo, né, e pergunta para ele se ele quer trabalhar com um salário mínimo de carteira assinada ou se ele quer ter a liberdade que ele tem hoje para trabalhar, né? Tem entregadores que eu conheço. Para e pergunta para o que estiver entregando na sua casa. Quanto você consegue tirar por mês? Eles conseguem tirar 5, 6, 7 mil reais, coisa que jamais conseguiria se tivesse regulamentado. Então, o que o Lula está fazendo é um golpe contra essa categoria que conseguiu dar emprego, né, para várias pessoas que estavam desempregadas. Então, hoje a gente vê aí entregadores de aplicativo, inclusive de bicicleta, trabalhando. E isso pode acabar. Por quê? Porque deixa de ser viável para eles. E vocês, esquerdas caviares, que durante a pandemia ficaram pregando lockdown dentro de casa, né? E postando vídeo de entrega, postando, recebendo iFood, recebendo o seu vinho na sua casa desses entregadores, se prepare, porque se isso de fato se concretizar, pode ser que você agora tenha que sair da sua casa para ir no mercado e perca essa comunidade. Vai mandar a doméstica. Pode ser que ele mande também, né? Pode ser que ele vá e mande outra. Toda a questão da estabilidade também do trabalhador. Mas vamos lá, é muito lindo ter estabilidade, ter direito, ter dinheiro, ter adicional, ter todo tipo de benefício. Mas no final das contas, o que vai acontecer no papel, as coisas são bonitas. A lei de execução penal mesmo. Você lê a lei de execução penal, você fala, o cara entrou na prisão no Brasil, vai sair Jesus Cristo. Pois é, leia a lei de execução penal. Entrou lá o Pedrinho Matador, vai sair Jesus Cristo. No papel. No final das contas, assim, você vai começar a onerar o trabalho e o preço do aplicativo de transporte vai ser o mesmo preço do táxi. Vai deixar de haver o próprio trabalho, não vai ter demanda. Exato. É uma questão de mercado, né? E outra, é incrível como o PT quer que as pessoas tenham patrão. Não tem jeito. Eles querem que as pessoas sejam empregadas e que tenham um patrão, para alguém lucrar, para alguém controlar a sua hora de trabalho, para alguém dizer qual é o dia que você vai trabalhar e que dia que você vai folgar. Até porque se a gente não tiver essa subordinação... Recolher o PIS/PASEP. Pois é, porque se a gente não tiver essa subordinação, não há nem a relação de emprego, né? Então eles querem que tenha relação de emprego justamente para as pessoas estarem novamente debaixo do crivo de uma relação empregatícia, né? Então, é péssimo. Infelizmente, a gente via nessas pessoas, entregadores que tinham a liberdade, né, econômica, aí, mais uma vez, uma tendência de serem tolhidas as suas próprias liberdades de trabalho, de empreendedorismo, principalmente. Sim. A gente deveria ter, na verdade, um mecanismo que incentivasse as pessoas. Poxa, você é um entregador, a gente vai te dar condições de daqui a pouco você ter uma empresa de entrega, você vai começar a recrutar, ensinar pessoas. Essas pessoas também vão ter condições de aprenderem e também depois empreenderem com seus negócios. Isso geraria um desenvolvimento econômico muito melhor para o trabalhador brasileiro, que poderia ser o seu próprio patrão, no final das contas. E, Nelson, esse patrão, né, ele geralmente trabalha muito mais do que 8 horas por dia. E por isso ele tem, e por isso que ele tem uma condição, talvez ali um resultado financeiro melhor. Então, dar a liberdade, como você está dizendo, para o trabalhador decidir, para ele empreender. Hoje eu vou sair de casa, vou empreender em tantas entregas e vou buscar X resultado para mim. É sim dar a melhor condição de vida para ele. Então, essa proteção social, basicamente, se resumiu muito bem, Nelson, parabéns, é o PT querendo que você vire sempre empregado de alguém, que você não tenha liberdade para fazer o seu.
Isso realmente é completamente contra o que o PT prega, né? Mas é a realidade que ele te impõe. Ó, é o seguinte, a reforma trabalhista, ela diminuiu em 50% a demanda da Justiça do Trabalho. Só isso já foi muito positivo. Né? Demandas antes absurdas, né? A pessoa ia para a entrevista, ela entrava por dano moral contra o entrevistador que não a contratou. Umas coisas assim. Então é um ponto positivo. Mas a gente também tem uma população muito judiada. Isso aí. A gente tem uma economia muito instável. As pessoas querem um pouco de paz e elas olham lá para os trabalhadores estatais. Uma reforma para valer do princípio da igualdade não seria, então, aplicar um pouco de CLT no povo de Brasília, no povo que está aí lotado no serviço público? Ô, Pavinato, eu queria, antes de adentrar na tua pergunta, colocar algumas questões aqui que eu acho que são importantes, né? Primeiro que a precarização do trabalho é um problema no Brasil. É um problema no mundo todo, né? Não dá para falar que a pessoa que faz a entrega da sua comida pelo aplicativo que você pede na sua casa, ela é dona do teu trabalho, ela é empreendedora. Ela não é empreendedora, ela é judiada por um sistema muito difícil, muito complicado. Você não recebe as mensagens do entregador? Você não fala assim, olha, eu estou entregando desde as 5 horas da manhã. Claro que é. Nossa, veio umas mensagens pesadas. Eu sinceramente acho também, por outro lado... bravo. Por outro lado, eu também acho... São sujeitos, gente boa. Pavinato, eu também acho, por outro lado, que a CLT é uma lei antiquada, uma lei ultrapassada, é uma lei que não se aplica ao mundo contemporâneo que nós estamos. É uma lei fascista. Né? Então, o que eu sou a favor aqui? De se criar um sistema paralelo, né? Um outro sistema previdenciário que coloque esses entregadores, se quiserem, essa que é a ideia do Marinho. O Marinho é uma pessoa que eu gosto muito, eu tiro o chapéu para ele em vários aspectos, né? Se quiserem, eles entram no sistema diferenciado, tem que moldar um sistema diferente. Se ela quiser contribuir com a Previdência, ela contribui. Se ela quiser sofrer um acidente e ter a proteção do Estado, ela pode fazer. Já faz, e por aí faz. Mas é muito pouco. Já é assim, a pessoa dá para ser muito mais. O que não dá, sinceramente, é para você pagar... Porque ninguém quer dar dinheiro pro Estado. Esse é o problema. Quem que quer dar? Vou dar dinheiro pro Estado. A pessoa que vai cuidar o loop. A pessoa tem uma ideia errada do Estado, entendeu? O Estado é uma construção humana. Errado. O Estado é uma construção humana. O Estado é aquilo que você quer que ele seja. Né? Ponto final. É que hoje o que eu acho engraçado. O que eu acho engraçado é o seguinte. E o pessoal me critica muito quando eu falo isso. Para a direita, o que é o Estado ideal? O que é o país ideal? Né? Mais mercado, menos Estado. Para a esquerda, o que é o país ideal? Mais Estado, menos mercado. Por que nós não podemos ter mais Estado e mais mercado? Por que não? Por que não? Porque a construção institucional, quem cria, somos nós. A gente pode criar isso. A gente pode fazer isso. Então, eu acho que nos casos da precarização do trabalho, dos empregados, né, é uma questão que tem que ser combatida no Brasil, sim. E tem que ser combatida, sim. E é o papel da contra-reforma trabalhista fazer isso. Então, criar um sistema mágico. Felipe, hoje o entregador ele tem uma opção. Se ele quiser, ele contribui para o INSS, como você está propondo aqui. Ele já tem essa opção. Se ele não quiser dar dinheiro para a Previdência, que agora vai ter nova reforma, enfim, ele pode escolher pagar um plano de saúde, por exemplo. Ele pode ter a liberdade, até de não pagar nada, pegar o dinheiro e gastar aí no final de semana com a família dele. Ele pode ter a liberdade. Essa é a situação. E liberdade é o que ele precisa para a economia. Olha, como é que você quer começar a impor? Por que não dá mais uma opção? Não tem jeito. Por que não dá mais uma opção para ele? Além da contra-reforma... Mas é que o Estado não dá opções, meu amigo. O Estado impõe. O Estado impõe. É que a gente está pensando no Rappi, a gente está pensando no Uber, a gente está pensando em empresas sediadas aqui em São Paulo. Vai lá no Pará o número de trabalhador informal. Beira 90%. O que vai mudar? Nada. Não vai mudar nada. E ainda tem mais. Vai para o STF agora um caso da década de 1990 que pede o seguinte, pede que não pode haver dispensa do trabalhador se não for por justa causa. Que maravilha. Ou seja, ele cria uma estabilidade. É o que acontece. Se
o patrão Eu não acho que puder isso não dispensar. passa, mas vamos lá. Se o patrão não puder dispensar, também não vai contratar. Aí vai começar a informalidade geral em todo mundo. Como 1 mais 1 é 2, é isso que vai acontecer. E aí o que vai ter? Informalidade, desemprego, a gente não vai ter, por exemplo, nenhum tipo de contribuição para a Previdência para pagar os aposentados, as pessoas que estão pensionistas, aí o déficit vai ser ainda maior. Então, assim, é a completa situação caótica se isso acontecer. Não passa uma coisa dessa. Se eu tiver não uma passa. variação da economia da minha empresa, não posso demitir o empregado. Absurdo. Porque a justa causa é aquilo que está na CLT, são atos pessoais do trabalhador contra a empresa ou o empregador. Artigo 482. Bom, vamos torcer, né? Porque ultimamente nós podemos esperar de absolutamente tudo. Pelo que parece, Pavinato, já tem voto suficiente para passar essa lei. Então, tá 6-2, 6 contra, 2 a favor da estabilidade. 6 já estão contra. Mas ainda, até o último momento, pode se mudar de voto. Tá. O placar, por enquanto, tá de acordo com a legislação brasileira. O que é menos ruim, porque se isso passar, todo mundo sabe, como o Nelson falou, o resultado disso, né? O empresário, ele não vai. Primeiro que, na hora que começar a dar sinais que vai passar essa lei, ele já vai começar a ter demissão no país. Porque com uma lei dessa vigente, as pessoas não vão poder mais demitir, eles vão começar já a demitir antes, ou seja, vai ser imediato o efeito, vai ser imediato o efeito negativo dessa lei.